Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. E nessa nossa aula de redação de hoje, eu vou trabalhar aqui uma redação com vocês com a finalidade de mostrar para vocês a importância da argumentação. É uma redação nota zero. O aluno tirou zero devido à problemática da argumentação. O que acontece? Muitas vezes a gente despreza essa competência. Muitas vezes a gente só acha que uma redação zera quando a gente foge ao tema, quando a gente desrespeita os valores humanos, quando a gente usa a primeira pessoa. Mas eu tenho falado com vocês a importância de fazer um levantamento do assunto, fazer o levantamento do problema e em seguida argumentar, fazer o apontamento de dados e em seguida argumentar. Quando você só expõe e você não argumenta aquilo que você expôs, você está fugindo ao tipo de gênero exigido pelo Enem, que é o gênero dissertativo argumentativo. Então, aqui, ó, o recado do corretor, se você observar aqui nesse quadro de competências, língua, abordagem do gênero, defesa e tal, as outras competências sequer foram consideradas. Por que isso acontece? Quando você foge por um determinado motivo. Então, o corretor ele não vai nem perder tempo fazendo as apontações de quanto valeria a língua, de coerência, coesão e proposta, tá? Pode até ter isso na redação e a gente vai ler para identificar, mas o fato é que houve fuga em relação ao gênero exigido. O corretor, ele deixou um recado que diz assim: prezado, seu texto não desenvolve tese ou argumentação, elementos que caracterizam o gênero dissertativo argumentativo, daí a nota a ele atribuída. Indique seus argumentos na introdução para frisar na introdução e prefira usar o parágrafo padrão, que é o tópico frasal, desenvolvimento e conclusão. Não se esqueça da proposta de intervenção com agente, ação, meio e finalidade. E não se esqueça de detalhar ao menos um desses elementos. Ou seja, olha quantas falhas, né? Mas o motivo do zero foi a fuga ao gênero exigido. E aqui na redação, que é curta, então eu vou ler com vocês, diz assim: a palavra epidemia está relacionada com doença contagiosa e infecciosa que se espalha de pessoa para pessoa entre cidade ou país. Esse tipo de assunto pode trazer grandes problemas econômicos. A gente percebe aqui um errozinho de pontuação, de acentuação. Econômicos é uma palavra proparoxítona, portanto deveria ser acentuado. Para países afetados, podendo sobrecarregar o sistema de saúde na região afetada. O que acontece aqui? Evite repetir uma mesma palavra em trechos próximos do seu texto, pois esse hábito prejudica a coesão textual. Além do que, você pode perder na língua também, dependendo do olhar do corretor, né? Então, quando você repete, você já perde. Quando você repete uma palavra muito próxima da outra, isso fica pior ainda. Então, eu tenho afetados aqui, para países afetados, podendo sobrecarregar o sistema da saúde de uma região afetada, está muito próximo. Um exemplo que pode ser usado é o Covid, na verdade é a Covid, não é o Covid, que acabou se tornando uma pandemia em um prazo de curto tempo. Olha isso daqui. Quais são os seus argumentos? Aqui houve uma explicação do que é a pandemia, do como ela pode se espalhar, como ela acontece entre país e região. Dá um exemplo do que dá um exemplo de pandemias, né, que no caso que foi usado a questão da Covid, mas e os argumentos? Não teve. Então, um parágrafo sem argumento, ou seja, uma introdução sem tese. Está prejudicado. Vamos ver se a gente encontra argumentos no segundo parágrafo. Atualmente, vírgula, né, deveria ter uma vírgula aqui. Observa-se que o Brasil, com B minúsculo, né, aqui é um erro de ortografia, a gente viu hoje na nossa aula, que 40% dos alunos têm problema com ortografia. Deixa eu só confirmar aqui para eu não ser leviana no meu comentário. Em relação à ortografia, foi 30%. Então, 30% dos alunos têm dificuldade. Então, ortografia também é quando eu não sei, também não, é quando eu não consigo escrever a palavra da forma correta. Então, Brasil é um nome próprio, obrigatoriamente deve vir com letra maiúscula. O Brasil vem passando por um grande problema devido ao novo vírus, principalmente problemas econômicos. Mais uma vez, econômicos sem acento. E muito próximo. Ali em cima, está tão próximo assim, não, mas está repetindo também.
De acordo com o site G1, cerca de 3.900 pessoas infectadas e 115 mortes confirmadas, na grande maioria na capital de São Paulo, devido ao grande número de aglomerações geradas. O que aconteceu aqui nesse parágrafo? Não tem muita informação, elas não são informações legítimas, né? O que a gente fala de, que a gente chama de, tá aqui, como é que eu coloquei? Repertório legitimado, né? A palavra certinho para usar correto com vocês. Então, faltam informações, fatos ou referências suficientes, que seria exatamente esse repertório reprodutivo, para a defesa da ideia, ou informações trazidas são incorretas ou genéricas, são superficiais. 3.900 pessoas infectadas, 115 mortes, que dia? Quando? Porque São Paulo, esse número muda todos os dias. Então, aqui, de acordo com o site de cerca, né, na grande maioria, na capital de São Paulo, devido ao grande número de aglomerações. Muito genérico, muito vazio. De que dia é essa informação? Forneça mais detalhes. Então, além de tudo, não tem argumento de novo, né? Aqui houve o levantamento de alguns dados, né? De repente, até ter conseguido isso nos textos motivadores. Eu mostro que existe, que o Brasil vem passando por um problema, e um desses problemas, que ele fala de problemas econômicos, aí do nada começa a falar das mortes confirmadas no estado de São Paulo devido às aglomerações. Também está faltando coesão e coerência aqui. Portanto, aqui, ó, cada vez que você usa um pronome, uma conjunção, você deve, principalmente essas conclusivas, você deve usar uma vírgula. Então, aqui falta vírgula ou outro sinal de pontuação, mas é a vírgula mesmo. Portanto, é necessária a contribuição das pessoas com a ajuda do governo, de modo que tenha uma drástica queda no número de infectados. Como que é essa contribuição dessas pessoas com a ajuda do governo? O governo vai ajudar as pessoas na contribuição de que forma? Está muito vago. Para que não haja uma sobrecarga em leitos de hospitais, de modo que tudo se amenize e volte ao normal. Então, aqui tem uma outra problemática, que é a questão do detalhamento, né? Da questão da obediência às 5 perguntinhas, ou a obediência ou resposta às 5 perguntinhas. O que, quem, como e por quê, tá? Bom, eu vou aproveitar que já estou aqui e vou pegar uma outra redação, só que agora eu vou avaliar uma redação aleatória aqui, redação com uma nota 880, pronto. Vamos ver essa redação e qual, mesmo tendo 880, quais seriam os problemas dessa redação. Bom, o corretor fala que em relação à língua, a candidata perde 40 pontos, por quê? Porque ela teve um pouco de dificuldade com a vírgula e pontuação, né? E ele pontua aqui, ó, falta de vírgula ali, isso tudo é vírgula. Então tá, 40 pontinhos por conta de vírgula. Ortografia e acentuação. Aqui há um erro de ortografia ou acentuação, porque a palavra água não está acentuada. Concordância. Vamos ver qual é o problema da concordância. Aonde está o problema da concordância? Ele não mostrou como ele mostrou os outros. Deixa eu ver se é aqui. Não. Geralmente são os vermelhinhos, né? Ele aponta um erro de concordância, mas não diz aonde. Tá. Desculpa. Tá, outro problema nessa redação, para ela ter tirado essa média de... Eita, apareceu ali o nome da aluna, mas é uma nota boa, não tem problema não, eu não vou parar o vídeo por conta disso. Bom, a abordagem ao gênero. Veja que aqui ela perdeu um pouquinho de pontos em relação à tipologia textual, porque faltou a questão do repertório. Para não perder pontos, traga a fonte. Foi o que eu falei naquela nossa aula ao vivo, a questão da fonte, e que os dados fossem mais precisos. Quando ela diz aqui, ó, além disso, por se necessitar da água para o seu ciclo de vida, o número de mosquitos aumenta nos meses chuvosos. Quem disse isso? De onde veio essa informação, né? Qual que é a fonte específica que venha dar credibilidade a esse aumento de mosquitos nessa época em que a falta... Onde que foi, gente?
Aqui, deixa eu colocar de novo, esqueci, aqui, por necessidade de água. Então, nesse período em que há mais chuva, nos períodos mais chuvosos, há um aumento de mosquito. Mas isso cientificamente foi tirado de onde? Quem falou, quem abordou? Preciso dizer, segundo a fulano de tal, segundo site, pesquisa, tem que comprovar, porque eu não posso simplesmente dizer uma informação dessa sem ter um respaldo. E o outro problema, na verdade, não é um problema, é um elogio em relação ao repertório ter sido muito bem produtivo, principalmente aqui no segundo parágrafo, quando há a questão da argumentação, do levantamento de estratégia argumentativa. Sob uma primeira análise, a dengue está afetando bastante pessoas nesse começo de 2020. Aí sim, de acordo com o G1, poderia até ficar mais bonito com o site, mas tudo bem que o G1 também pode ser televisivo, não precisa necessariamente ser o site. O mais recente boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, com dados sobre a dengue, aponta que o número de casos prováveis de da doença, aqueles que são notificados à pasta pelo Estado, cresceu 19% nas 5 primeiras semanas do ano em comparação com o mesmo período de 2019. Foram notificados 94.149 casos prováveis até a quinta semana do ano, ante 131 mil no mesmo período do ano passado. Então, um repertório bem produtivo que foi elogiado aqui pelo corretor. Em relação à questão da defesa da proposta da coerência, também pontuação bacana. Parabéns por selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa do seu ponto de vista sobre o tema em todos os parágrafos de desenvolvimento. Atente para apresentar a fonte das principais evidenciadas nos argumentos para deixar claro o seu ponto de vista, que foi o caso dessa bandeirinha 13 aqui, ó, que ela mencionou que foi lido lá já anteriormente e foi abordado, mas não apresentou a fonte. Então, o aluno acaba perdendo aí uns pontinhos consideráveis, né? 40 pontinhos já faz a diferença. Em relação à coesão, houve boa conexão entre os parágrafos. Eu gostei porque aqui você vê sob uma primeira análise. E no terceiro parágrafo ela diz, além disso, além dessa primeira análise que foi feita no primeiro parágrafo de desenvolvimento, além disso, existem outros fatores que ela vai pontuar aqui. Então, muito bacana. E em relação à proposta, fechou a proposta porque ela obedeceu, elaborou bem uma proposta apresentando as respostas ao agente, ação, modo, efeito, detalhamento. Eu faço questão de ler aqui com vocês. Apesar de a gente ter algumas bandeirinhas aqui mostrando problemas de pontuação, de casos de vírgula, vejam a proposta, sem a questão gramatical. A proposta diz assim: portanto, são necessárias medidas que atenuam o impasse. Desse modo, é imperiosa uma ação da Secretaria da Educação. Já é ação e agente, né? Que deve, por meio do acordo com escolas, intensificar projetos educacionais que promovam o conhecimento dessa doença, que aqui é ação ainda. Como essa ação vai acontecer ao modo, como que isso vai ser? Com aulas, como aulas de biologia e palestras sobre a causa, sintomas, tratamento e prevenção desse vírus, com qual objetivo? De efetivar o respeito ambiental e detalhar, né, agora, e assim diminuir os impactos gerados na saúde e sociedade. Ou na saúde da sociedade, eu acho que ficaria até melhor. Então, apesar de a gente ter uns probleminhas de vírgula aqui, ó, probleminhas de concordância, que foi notado aqui na falta de impactos gerados, né, que devem, aqui também eu acho que é um problema de vírgula. Tá. Foi uma redação com uma nota boa, uma redação de 800. Cadê a nota? Se eu olhar a nota, eu tenho que voltar lá. Tudo bem. Uma redação de, se eu não me engano, 880, foi 860. Tá, gente? Então, assim, para mostrar para vocês a importância de cada pormenor da redação, porque um pormenor diminui consideravelmente. Era uma redação que tranquilamente poderia ter fechado 900, 940, mas por conta de alguns pecados, como por exemplo esse, água, gente, quem não sabe que água tem acento? Isso aqui não é um erro de não conhecimento da palavra. De repente é só uma falta de atenção. Muitas vezes a gente comete isso, né? A gente comete falhas não por não conhecer
a forma correta de fazê-la, mas por distração, por falta de atenção. Aqui, se eu coloco aqui, por exemplo, nessa concordância, ó, diminuir os impactos gerados. Se são impactos, devem ser gerados e não gerado. Então, erro de concordância. Saúde é uma outra palavra também muito comum, muito usada, muito divulgada. Então, eu acredito que também uma pessoa que não acentua saúde não é porque não saiba do seu acento, mas por falta de atenção. Então, são pontuaçõezinhas, são apontamentos que fazem aí uma diferença e podem diminuir consideravelmente a nota de vocês e eu gostaria que vocês de chamar a atenção de vocês em relação a isso. Então, cuidado com a questão do gênero e cuidado com essas pequenas falhas que podem aí diminuir uma redação que poderia ter uma nota ainda melhor do que essa. Então, hoje eu vou ficar com vocês somente com essas duas comparações de redação. Eu gostaria que vocês fizessem uma redação do praticando, uma proposta do praticando, mas eu vou enviar para vocês a proposta certinha via grupo, né, via WhatsApp, através do nosso grupo, porque no momento eu estou sem meu livro e daí eu perderia um tempinho considerável para baixar aqui e não convém. Então eu passo para vocês por lá. Por hoje é só. Um beijo e até a próxima.